Boa tarde! A Dengue informa. Sai o Rede Notícia, entra o Bola na Rede. Sejam muito bem-vindos a mais um Bola na Rede. Sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Tudo com muita informação, comentários, opiniões e descontração. Vamos juntos neste jogo. Mais uma segunda de casa cheia, com convidados especiais. Isso aí, galera, ó, enganei todo mundo, hein? Pegadinha, segunda mais do que especial do Bola na Rede. Daqui a pouco você vai saber quem que me dublou. Essa voz eu tenho certeza que a grande maioria já conhece, sabe quem é, mas só daqui a pouquinho, porque tá no ar mais um Bola na Rede mais do que especial com convidados e convidadas especiais. E a gente vai falar da derrota do Galo. Foi até o Sul, perdeu muito gol. Quem não faz, leva. E foi derrotado pelo Grêmio. No lado do Cruzeiro, mais de 40 mil torcedores acompanharam a vitória. Teve sofrimento? Teve sim, em cima do Mirassol. E teve também gol do Gabigol. E atenção, você está procurando emprego? Tem mandado currículo? Está em busca de trabalho e boa remuneração? Mande para o Edinaldo Rodrigues. A CBF está contratando o técnico. Dorival já foi. Quem vai ser o próximo treinador? Você ou Jorge Jesus? E no Coelho? Coelho venceu o Itabirito em jogo treino no Indepa antes da estreia da Série B. Fique ligado que tem muito de esporte no nosso Bola na Rede. Você pode acompanhar o programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, que é muito importante, 99680-2910. E é claro que eu vou começar falando dela. Ela é muito mais importante que os outros dois que estão aqui. Competente, profissional de primeira, trabalhadora, está nessa batalha aí há muitos anos, sendo uma das vozes mais conhecidas de Minas. Ela que acrescenta e soma, tem história aqui na casa, aqui na TV Horizonte, e todo mundo já viu e já ouviu. Poliana Andrade, seja muito bem-vinda. Essa voz maravilhosa, essa mulher bonita que dá show, essa mulher competente que quando vai no Mineirão todo mundo fica. Cadê? Ela não vai falar, não? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Poliana. Que alegria, obrigada. Quantas palavras generosas, estou até emocionada aqui. Mas essa é uma amiga querida de muitos anos, né? Estou muito feliz de ter você aqui, honrado com a sua presença. Essa rasgação de seda aqui até que horas? Ô, Poliana, deixa eu te falar uma coisa. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. A gente tem liberdade de Rasgação tudo. de seda. E ciúme de homem aqui é mato. Agora aqui, na hora que o Beto te fizer raiva, pega e puxa essa barba aqui, que aí ele acalma. Seja bem-vinda, Poli. Ô, Júnior, nossa, que prazer, viu? Eu que agradeço imensamente aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, Beto, Matheus. E, assim, eu estou extremamente emocionada de retornar aqui à TV Horizonte, uma casa pela qual eu tenho um carinho enorme. Foram quase 15 anos apresentando programas aqui na TV Horizonte e chegando aqui, passou um filme na minha cabeça. Do Som Salvador. Lá atrás, lembrei da equipe, né, do Aqui Esportes. Foram 3 fases, né, do programa, que era uma parceria dos Diários Associados com a TV Horizonte. Foi Estado de Minas Esportes, depois DT, do Diário da Tarde Esportes, depois Aqui Esportes, e sempre com profissionais feras, né, muito gabaritados ao lado, e eu falo que eu me sinto uma privilegiada. E aqui nessa casa maravilhosa. E lembrei muito do som ali no camarim, né, com a Flavinha. Aí lembrei, assim, a gente sempre ficava ali trocando algumas ideias, né, do programa. Fã do Som Salvador. O Som era mais que um colega de trabalho, era um pai, sabe? Assim, eu falo que... Cara, muito correto. Muito correto. E eu sentava na mesa, assim, do programa, era como se a gente estivesse num barzinho, conversando ali sobre um assunto que a gente tanto gosta, né? E super à vontade mesmo, super descontraído. Não queria falar, não. Eu cresci assistindo você, não queria falar, não. Ô, Beto, vamos falar, eu tô ficando velho, eu sei disso. 26 anos só agora, de Mineirão que vai fazer. Fala a verdade, a casa
a casa caiu nível demais de apresentador. Não queria falar, não. Nada disso. Você tá Júnior aqui, dá um show. Você está aqui no barzinho aqui hoje do Bola na Rede. Show de falta- bola. Júnior, Ah, hein? não, caso, não pode, não pode falar só nada. falta Não refrigerante. fala, não, Eu não refri. bebo. Suco de leveda e Eu tal. não bebo. E aqui, grande Matheus, que E aí, alegria Júnior, ter tudo você bem? aqui. Alegria é tá? minha. Eu era desse tamaninho aqui, ó, quando eu vi a Poli. Tinha Gente, meio metro Eu de achei que você altura. falava, era desse tamanho, você era magrinho, né? É isso que você queria Também. dizer. Também. Também. Gente, Ô, gente. mas tá vendo, o tempo passa rápido, né? Eu me assusto mesmo, assim, porque é muito tempo já nessa trajetória, né? Como jornalista, como locutora do Mineirão. Então não tem problema não, gente. Pode falar que eu sei que eu tô ficando velha. Ó, e você é um exemplo e inspiração para muitas mulheres. Quando chegou aqui, a quantidade de gente que quis tirar foto com a Poliana, e tem certeza que é uma referência, muita gente se espelha em você para seguir na profissão e fazer um trabalho com tanta seriedade e dignidade. E vamos embora agora falar de futebol, senão a gente vai ficar na rasgação aqui até Não fala amanhã. do Galo, não, viu? Fala Não, do tem Galo, que falar, Não, tem que falar. fala não. A gente tem que falar, ó. Você que pirou e falou, não, tá falando demais a Poliana, então eu tô te obedecendo. isso. Vamos lá falar do Galo, que foi a arena do Grêmio e perdeu por 2-1. Muita gente fala, uma coisa sempre é inevitável no futebol, mas também tem tanto ex, né, que aí a lei do ex prevaleceu e teve gol do Edenilson. O time perdeu um caminhão de gols. O Atlético no início foi avassalador, mas não conseguiu, inclusive estão aí os gols na tela. A pressão do Atlético, quando o Atlético era melhor, os gols apareceram. E um detalhe, viu, Beto Guerra? Volpe. Ele também, o Volpe é aquele cara que é igual um vídeo que a gente recebeu do Sérgio Boas, um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá bem, um dia tá mal. Nesse dia ele estava inspirado demais e defendeu tudo. A que você atribui esse mau resultado? Você não deixou nada para eu comentar. Mas tô não. Você aqui, falou tudo que cadê aconteceu. Cadê a criatividade? É, eu vou ter que ter Cadê o agora. buraco que teve no meio de campo da defesa do Galo? Mas isso é cadê o que o engraçado Cuca porque falou? muito se fala É aquele negócio, né, Júnior? Se foi uma derrota, se fosse uma derrota em que o Atlético não tivesse jogado absolutamente nada, a gente ficaria muito mais preocupado. O Atlético, não, para mim, não fez uma partidaça, né? Alguns momentos ali o Grêmio foi melhor, tanto é que fez 2 gols. E aí, eu tenho falado muito que talvez o Cuca vai ter que começar, talvez até rever, talvez, daqui a um tempo aí, se não tiver... Não, sai de cima do muro e fala rever o quê? Não, a questão do meio-campo muito exposto, né? Talvez o Rubens vai ter que entrar nesse time e tirar um atacante, porque a marcação fica muito comprometida dessa forma. Mas não acho que tem que ser agora. Tem que tentar organizar, resolver isso com um quarteto ofensivo ali, que teria dado certo. Se o Coelho não perdesse um gol cara a cara, se o Rony não perdesse uma chance claríssima antes dos gols do Grêmio. Né? No segundo tempo ainda teve uma chance claríssima do Júnior Santos. No SofaScore foram 7 grandes chances do Atlético. Olha o número. E 2-1 para o Grêmio. Então, dá para dizer que foi uma derrota, que foi uma vitória, não foi uma vitória justa do Grêmio. Foi justa, porque o Atlético foi incompetente ofensivamente e defensivamente. 2 lambanças, né? 2 lambanças do Atlético. O Atlético deu 2 gols para o Grêmio, que é o Grêmio, é um time gigante, mas não tem um time forte hoje. E nem vinha bem. Nem vinha bem. Perdeu para o Internacional. Então é isso, Júnior. Depois eu quero falar depois você me lembra para falar do negócio do presidente do Galo que reclamou da Não, arbitragem. nós vamos falar sobre isso. quero Agora tem um falar. detalhe. Para mim, a sensação que eu tenho, Matheus, já vou te colocar também na roda, Poliana, mas a sensação que eu tenho é que o Cuca e o Léo Jardim, eles estão conversando e adotando a mesma estratégia. Porque os dois estão com meio de campo, com pouca marcação, com 2 homens, 4 à frente, e isso está se mostrando um problema. Mineiro, você pode fazer o que quiser, jogar apenas com goleiro e 10 lá na frente. Agora, brasileiro muda a história. Matheus, a gente, antes de te ouvir, vamos ouvir alguém que vai falar sobre a irregularidade do gol, que para mim foi irregular e me surpreende Rafael Claus não ter agido como deveria. Quem participa aqui com a gente, ele que já foi árbitro, a torcida do Galo inclusive tem bronca com ele, mas ele tem muita competência sim, não há a menor dúvida. Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro de futebol, que analisou o lance e trouxe essa opinião. Você concorda ou não? Vamos rodar aí o que o Simon falou. E aí, rapaziada, o primeiro gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro foi irregular. Porque no começo da jogada, o jogador gremista levanta muito o pé. E o adversário vem disputar com a cabeça, quando vê que o pé está muito alto, tenta recuar a cabeça. Isso, de acordo com a regra número 12, é caracterizado como jogada perigosa.
As travas da chuteira não chegam a tocar no adversário. Se tocam, é tiro livre direto. Como não tocou, deveria ser marcado tiro livre indireto contra o Grêmio. Como o árbitro não marcou nada no campo, o VAR deveria ter sugerido revisão, porque claramente é uma jogada perigosa. Errou a arbitragem. E esse lance do zagueiro do Grêmio, que já tinha cartão amarelo, dá uma entrada por trás e acerta a perna do adversário. É jogada temerária, lance de cartão amarelo. Portanto, seria o segundo e ele deveria ter sido expulso. Tudo isso aconteceu na frente do árbitro. Obrigado, viu, Simon? Gentilmente atendeu e cedeu o vídeo, que inclusive está no Instagram dele. Matheus, a arbitragem tem participação, mas aquilo que o Beto falou e eu também disse, os erros do Atlético, mas que a arbitragem é inegável e não tem essa de choro, é o fato. Acabou influenciando também. Rafael Claus é o melhor árbitro do futebol brasileiro hoje, Júnior, mas está evidente que ele errou. E o VAR também. E o VAR também. E o VAR também, principalmente porque o VAR tem a possibilidade de rever o lance. O Claus ele tem que decidir um segundo se aquilo é para expulsão, se aquilo é falta, se não é. O VAR, ele tem todo o tempo do mundo para ficar observando a imagem, volta para o replay. Agora, consideraram que não foi falta, né? Tem que sangrar para ser falta? Esse que é o critério, tem que sangrar, tem que pegar. Se eu der uma cotovelada aqui no jogador do Atlético e ele desviar, não é falta. Não, mas só pegar o gol que o Grêmio fez na semifinal contra o Juventude, então, pro Grêmio vale, pé alto aí. Pra ele tá valendo aí. Critérios, né? Agora, em relação ao Atlético, o típico jogo, Júnior. Se o Atlético vencesse por 3-0, estaria absolutamente dentro do que as equipes produziram. Mas futebol é isso, né? 2-1 para o Grêmio, com o Thiago Volpi sendo melhor em campo. Poliana, tem jogo que fica um sentimento muito ruim para o torcedor. Sim. Eu acho que esse é um desses jogos, porque você é melhor, tem um bom início, esbarra num goleiro. Isso às vezes acontece uma tarde, noite inspirada do cara. E assim, fica um sentimento ruim. É verdade, Júnior. Se você pegar assim, estreia fora de casa, o Grêmio, por mais que não esteja numa fase muito boa, é um time de tradição. Você pensa, não é um resultado normal, nada demais perder. Mas, pelo que o time apresentou em campo, pelas chances criadas, né, pelo futebol que o Atlético vem mostrando, campeão mineiro, né, um futebol muito positivo, assim, em todos os sentidos, os atacantes não estavam perdendo gols dessa forma, né, então esperava-se mais. Fica aquela sensação, sim, né, de que poderia ter saído dali com um empate ou até mesmo com uma vitória, teve chances para isso, né. Então, assim, agora sobre a arbitragem, é aquela velha história, né, gente? Tudo como sempre, né? Começa aí o brasileiro já as polêmicas e essa questão de critério realmente a gente vê que há muita falha mesmo por parte, né, do juiz, do VAR e as coisas não melhoram, né? Enfim. Mas então, tá tudo certo. Ninguém pode reclamar. Tá tudo certo, o Edinaldo foi reeleito. Pois é, Claro, você vê, as federações, os clubes. Que ele falou da falta para amarelo, até na transmissão lá na Web Rádio Galo, eu e o Eduardo, a gente achou que o cara pegou a bola. Entendeu? Ele pega também o Hulk ali, mas ele pegou a bola. Então não achei que foi para amarelo, não. Agora, esse lance aí do gol do Grêmio, só que queria só dizer uma coisa rápida, que é o seguinte, Júnior. Eu acho que o presidente do Atlético não tem que começar já a ficar reclamando aí, porque já tem o pessoal começando a falar, ó os chorões, ó o Atlético que só não chora. banaliza, né? Não, cara, beleza, foi um erro, mas não foi um erro assim, desculpa a palavra, mas de sacanagem, não. Foi um erro porque é ruim, porque é um ato ruim, fraco, né? Então é isso. Não tem que começar já com essa choradeira, senão vai ficar parecendo um clube que só chora. E o quê? Tem recado do Cuca pro Beto Guerra? Rapaz. Essa eu quero ver. Solta o Cuca falando aí do Beto. Vamos lá. Eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo. Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então, a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então, a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também.
Viu? Ele disse que o time é bom. Agora eu sei que eu vou te pedir algo muito difícil. Me responda com uma palavra. O Galo precisa de reforços, sim ou não? Que eu tenho que ir para o intervalo. E qual posição? Muito. Muita. Uma palavra, muito. E quais posições? Vai lá. Lá no ataque, meio, atacante. E o primeiro volante? Também, mas não tem sido nem o maior problema, não. Lá no ataque é que o negócio tá feio, assim, de opções, tá fraco. Exigente, o Beto Guerra, e você pode mandar a sua mensagem. O Galo precisa de reforços. Mande a mensagem para o nosso WhatsApp, 99680-2910. Daqui a pouco a gente vai ler os apps e tem também aquele sorteio especial para você. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com ela, Poliana. Ah, que legal! Está de volta o Bola na Rede. Muito obrigado pela sua participação e se torne sócio cativo do Bola na Rede. A gente vai ver algumas mensagens, já vai soltar aqui as mensagens na tela. Vamos lá para a primeira mensagem. Boa tarde, Gilson na área. Galo precisa urgentemente corrigir uns defeitos que podem nos custar mais títulos, finalizações, erros infantis na zaga e jogar com mais seriedade. Gilson! Obrigado, hein, galera? Mande sempre o nome na sua mensagem. O Coronel Sérgio Luiz, esse é meu amigo, hein? Grande Júnior Brasil, boa tarde. Quem deu a vitória ao Grêmio foi o goleiro deles. Na arbitragem, mesma coisa, sempre os mesmos. E o uniforme branco? Aí também é o Rossetti, você também está coletando até o uniforme? Pô, eu concordo com você, a arbitragem ali e o goleiro. E a gente vai falar, inclusive, o seguinte. Olha só, a gente sorteou na sexta passada uma blusa da CSA e agora nós vamos nessa sexta sortear essa aqui. É uma blusa branca térmica tamanho M para você fazer sua atividade ou mesmo quando você tiver com friozinho e quiser ficar quentinho. E agora para você, mulher, que quer ficar bonita, pedalar mais, se soltar nas bikes, olha essa blusa da CSA. Os 3 bolsos, vem para cá, mande sua mensagem com seu nome e na mensagem tem que estar dizendo o seguinte: eu quero ganhar a blusa da CSA. Você pode falar do seu time, o que mais você quiser, 99680-2910. Mande a mensagem. Vamos falar agora do Cruzeiro, que recebeu o Mirassol, a torcida compareceu, bateu ponto, a Poliana vai falar sobre isso daqui a pouco. Teve dificuldade, tudo parecia tranquilo, 30 minutos. Cruzeiro bem, né, Poliana? Estava ali 2-0, tranquilidade, tudo caminhando até os melhores momentos para a gente acompanhar na tela. Tudo caminhava para uma vitória muito boa. E de repente o jogo ficou difícil, ficou apertado, teve pênalti, o Cássio apareceu. Poliana, é estranho, né? A falta de, talvez, o Cruzeiro conseguisse impor, porque o começo foi muito bom. Sim. E aí, de repente, o time se perdeu. É natural no início de trabalho? Sim, havia uma expectativa muito grande, né, Júnior, pelo retorno do Cruzeiro, após quase 40 dias só treinando, né, a estreia aí do Leonardo Jardim, ver o reflexo do trabalho dele dentro de campo. Então, havia toda essa atmosfera, a Nação Azul, mais uma vez, marcando presença em grande número, né, a torcida do Cruzeiro tem dado show no Mineirão, comparecida, apoiado. E o time, como você disse, começou muito bem, né? Ali os gols do Dudu, depois do Gabigol, deu a impressão que ia sair uma goleada até, né? O Mirassol, um time, claro, né? Jogou até certinho ali, mas estreante aí na Série A do Brasileiro. Enfim, acho que a torcida esperava, de repente, um placar elástico ali depois dos 2-0, principalmente. E aí vem o Cássio, defende o pênalti, aí que eu acho que, né, o otimismo era para ali, crescer, né? E aí leva o golzinho no final, né? Já nos acréscimos ali. E aí eu acho que a torcida já ficou meio com o pé atrás, até por causa do histórico, alguns jogos aí que realmente aconteceu, né, do Cruzeiro sair na frente, acabar levando empate e tudo. E aí voltou no segundo tempo e um futebol bem equilibrado ali, né? O Cruzeiro não sobressaiu tanto e, né, acabou não conseguindo marcar. E que bom que dessa vez também não levou, né? O Mirassol também não passou ali do um gol e acabou saindo aí com a vitória, mas fica aí realmente um alerta, né, para a sequência aí do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é um nível bem mais elevado, claro, em relação à estadual, quando o Cruzeiro também ficou devendo, não foi bem, né? Vem aí Copa do Brasil, Sul-Americana já amanhã, então é preciso realmente corrigir os erros para poder ter uma sequência vitoriosa e dar
títulos para essa torcida que tanto merece, que tanto tem apoiado, feito bonito e que a gente possa ver, né, realmente um futebol melhor aí com o Leonardo Jardim, em todos os sentidos, em todas as posições ali, né? Jogadores que estavam devendo, que possam corresponder. Precisa, viu, Poliana? E Matheus, eu até gostei. O Matheus chegou aqui e falou, pode me perguntar de tudo, que eu gravei e vi os 2 jogos. Então isso é legal. Ele tem um compromisso para levar para você a melhor informação e por conta disso, Matheus, eu te pergunto algumas considerações. O Jonathan, querendo ou não, faz falta. O Gamarra ali vacilou no lance do pênalti. O William, ofensivamente, show. Defensivamente, um problema. A falta de constância. O mesmo problema do Atlético. Acho que fica um buraco no meio e não dá para você jogar dessa forma em Campeonato Brasileiro. Preocupo com isso. E algumas outras considerações, até a própria lateral esquerda também, que a gente fica, o Marlon, que é o titular, já jogou tanto e hoje está aí. O que mais falar desse Cruzeiro no momento que ele esteve perto de vencer e deixou a vitória embora? Deixou a vitória, não. Deixou o placar, que era um placar maior para goleada, e deixou essa chance de goleada embora. Ô, Júnior, não tinha cenário melhor para o Cruzeiro retomar a confiança do que pegar o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro em casa, porque o Mirassol é um clube que vai brigar contra o rebaixamento. Tecnicamente, a disparidade é muito grande. Então, me assusta os números do jogo. O Cruzeiro com 8 chutes a gol e o Mirassol com 16. O Cruzeiro com 56% de posse de bola para o Mirassol e 44% para o Cruzeiro. Isso é uma disparidade que me assusta pelo fato de o Mirassol ser um time pequeno, que subiu agora para a Série A e que vai brigar contra o rebaixamento. Então o Cruzeiro tem que ligar o alerta. É importante, você falou bem em relação ao buraco no meio-campo. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, manteve aquele esquema, o mesmo que empatou com o Bragantino, com o Wanderson de um lado, o Dudu de outro. No meio, só o Wallace e o Matheus Henrique, e eles ficaram sobrecarregados. Não à toa tomaram os 2 cartão amarelo no primeiro tempo, obrigando o Jardim a fazer substituição. Eu acho que não é o esquema ideal para o Cruzeiro. Ô, Beto Guerra, eu entendo até o seguinte. Para mim, Romero tem que ser titular nesse time. Isso aí não tem como. Eu sou fã do Wallace. Você falou dele, é isso que eu quero ouvir aqui do Beto. Concordo com esse esquema que para mim não está legal, mas um ponto. Ô, Beto, você lembra do Escudeiro, né? Era o argentino preguiçoso, né? Argentino sem raça. Sem raça, sem alma. O Wallace é um cara também que está disperso, não está legal, não está no jogo. O cara tem que viver isso. E ele teve chance, ele emagreceu, entrou numa nova filosofia, melhorou a parte física e ainda assim é um cara que não é tão combativo quanto o Romero. O que você faz para recuperar um jogador desse? Cara, conversa, tem que conversar, o treinador tem que conversar muito com ele e eu acho que se quer recuperar o jogador tem que dar uma sequência para ele também, porque um jogo só... Mas aí você deixa o melhor no banco e ele não estando bem? Mas depende da forma tática, da forma que o treinador quer jogar, um cara que sai mais, que tem um passe melhor, sai melhor com a bola e tudo. Aí vai depender muito do que o Leonardo Jardim quer para a dupla de volantes. Você vê, o Atlético, por exemplo, está com o Alan Franco, que é sempre um segundo volante, de primeiro volante, ele quer uma saída de bola com mais qualidade, então talvez seja isso. Eu acho que se ele quer essa saída e ele acredita no Wallace, que foi uma contratação importante do Cruzeiro, tem que dar uma sequência, pelo menos para mostrar que realmente não tem condição. Mas por um jogo... Agora eu estou com você, viu, Júnior? Eu gosto do Romero, tanto na parte tática, técnica ali, como tanto que ele mostra vontade, né? Tanto que ele contagia veste a camisa o time mesmo. Eu acho que isso faz a diferença. Aqui, Exato. O Arthur está até lembrando, ele falou isso muito semana passada, que o Jardim disse da altura. E o Wallace dá altura. O Romero não é um cara tão alto, mas para mim, você ganha numa coisa e perde em outras. Não dá. Aí aqui, se ele gosta de altura, Jardim, só nós dois. O Vidalba é baixinho demais, tá? O Vidalba não tem estatura, não. Se você quer estatura, me ajuda aí, né, ô Jardim? Me ajuda aí, não dá. Ô, Júnior, agora 2 boas notícias pro Cruzeiro ontem, né? O William com 2 assistências e o Cássio defendendo o pênalti. Sábado, verdade. Meu fim de semana foi mais curto. O Sky Borges esteve presente. Retoma a confiança. Por mais que o William não tenha feito uma grande partida defensivamente, isso ajuda demais o cara a retomar a confiança. E confiança é 50% do futebol. E vai ter o Léo Jardim aí pra gente ouvir? Vamos colocar aí o Léo Jardim numa breve análise do que ele achou do jogo, de tudo que ele disse aí. Ô, Léo,
Me ouve, hein? Estatura. E pode falar, o Bola na Rede é todinho seu. Hoje em dia, quem anda no futebol profissional ao alto nível sabe que as vitórias são difíceis, são caras. Hoje em dia as vitórias são caras. Ainda por cima iniciar um campeonato, existe sempre alguma adrenalina, algum nervosismo, algum erro de passe. Mas acho que a equipa entrou bem, teve 30 minutos muito bons, ou 35 minutos muito bons, chegou ao 2-0. Depois houve uma quebra que foi devido principalmente a dois fatores. Primeiro fator, os nossos dois volantes amarelados com dificuldade de pressionar, e esses dois volantes são sempre jogadores essenciais na manobra da equipa, principalmente em termos de pressão. Os dois amarelados deixaram de pressionar e com certeza a equipa perdeu intensidade e o adversário aproveitou isso para ter os últimos 10 minutos que teve da primeira parte. Segunda parte voltamos a entrar bem e aos 20, 30 minutos, quando eu percebi que a gente não estava a conseguir ter o volume de jogo ofensivo, meti dois jogadores para ter mais a posse e permitir que a equipa circulasse mais a bola. Obrigado, seu Jardim. Poliana, eu discordo desse esquema que o Cruzeiro está apresentando, a exemplo do Atlético. Quase que inevitavelmente, esses dois homens do meio de campo vão receber amarelo. Da mesma forma pode acontecer no Atlético, porque eles são os caras que desarmam. São os caras, o Wallace ainda se apresenta à frente na hora de voltar. A característica dos outros jogadores não ajuda na destruição. Ou seja, ele está criando o próprio problema que ele enfrenta quando seus volantes, seus homens ali de contenção, estão com cartões. Você enxerga dessa forma também, e até pela característica. Se você tem um cara com poder maior de destruição, de antecipação, de raça como o Romero, você pode atenuar. Não quer dizer que ele não vai receber. Sim, com certeza, né? Com esse esquema, a defesa fica desguarnecida e acaba que sobra ali realmente para os volantes, né? Para quem está ali no meio de campo, ter que matar uma jogada. E o que aconteceu ontem, né? Os dois amarelados, logo ali no primeiro tempo, enfim. E eu concordo, eu acho que tem espaço aí para o Romero, eu prefiro ele do que o Wallace, tanto na parte técnica, tática, tem isso, né? Que o Beto falou aqui, do Leonardo Jardim, às vezes querer esse jogador que sai mais, mas, enfim, eu acho que o Romero é melhor do que o Wallace também, talvez até nesse quesito, porque o Wallace realmente está devendo, então dá uma chance para o Romero. Não leve em consideração o que eu falo, não. Às vezes você quer prejudicar, né? Não, também não. Mas o Romero, esse jeito dele, assim, de realmente, essa garra dele, essa raça, essa vontade, eu acho que isso é tão importante, eu acho que isso, né, dá um up ali. O torcedor responde na hora. Responde, ele é muito querido. Você vê quando eu vou fazer a escalação, Júnior, a gente percebe isso claramente. Ontem mesmo, né, quando eu fui falar os suplentes, que eu falei o nome dele, a torcida ovacionou. Sábado, tô igual você, viu? Você já tá vendo? A Poliana também tá. A gente foi na mesma festa. Não é? Tá vendo? Mas ele é querido, a torcida sabe dessa competência dele, desse amor dele ali, né, pela camisa, de honrar mesmo, enfim. Então, eu acho que com ele o time vai ficar mais certinho. Aliás, jogos do Galo, pelo amor de Deus, CBR, põe domingo à noite, não acaba o meu final de semana toda hora, não. Jogo sábado não, pelo amor de Deus. Esses horários aí, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu quero ouvir o Matheus, Dudu e Gabigol. Agora a dupla vai, deslancha. Dudu, eu vou te falar, viu? Tem sido o melhor que chegou aí, eu não tenho dúvida. E para você, torcedor do Cruzeiro, Wallace titular, Romero volta, dê sua opinião, mande sua participação pelo WhatsApp 31996 80 29 10. Cheio de malemolência. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o Bola na Rede. Focalizando. É o quê? Vou focalizando aí. O intervalo aqui, gente. Voltamos com Se contar Léo o Dias. que rolou nesse intervalo aqui, ó, é o foi Léo lá Dias. embaixo. É cada bafafá, é Léo Dias, é sei lá o que, é tanta coisa. Se torne sócio cativo, vem pra cá, acompanhe de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. A gente vai ler mais participações, mas antes eu quero mandar um abraço a essa super equipe carinhosa, equipe da Poliana Andrade, a Marisa e a Rebeca. Tem também o Luiz, Alexandre, Claudinha, Alessandra
e a Vânia. Todo mundo acompanhando a Poliana. E tem 2 seguranças lá fora desse tamanho. A Poli é um show, então ela tem que ter uma equipe dessa. Ô, gente, não acredita não, viu? Brincadeira do show. É só a Marlise. A limusine tá esperando lá fora, né? Também. Vamos lá, rola aí. Cadê o WhatsApp? Boa tarde, Rubem Júnior. Rubem Júnior, Rubem Júnior não. E a toda a bancada, Oswaldo Silva, de Campo Belo, Minas Gerais. Você achou que era Rubem Júnior? O Galo precisa de um Gregory Savarino e Taiago Almada. Thiago Almada. Escreveu Taiago, né? Mas tudo bem. Eu perdi o nome dele ali, Arthur. Volta o nome dele para eu falar depois, por favor. Tá aqui o Murilo. Boa tarde. Se não fosse o Cássio, o Cruzeiro teria ficado no empate. Ou se bobear, teria até perdido. Falta um jogador para a criação atual, Alex Dias. Esse Murilo, tem jeito não. E melhorar o time logo, fora Léo Jardim. Calma, meu filho, você está ansioso demais. Um salve a todos, em especial o Beto Guerra, valeu demais. Você é amigo meu, esse jegue aí, ó. É um amigo meu, Murilo. Não leve em consideração, não, isso aí não. E depois, Arthur, registrar o nome daquele outro que mandou aqui, você fala no meu ouvido. Ô, Rita, que legal, quero ganhar a blusa da CSA, Cruzeiro é bom, mas tem que melhorar a defesa. Rita, valeu, Rita, muito obrigado. Tem mais? Boa tarde, galera, boa tarde, bancada de gênios, que isso. Tirando a Poliana, que só tem, né, meia boca. O Júnior, sou cruzeirense, mas não me convenceu o time. Para mim, talento, defesa sem ação própria. Torço para que evoluam mais, que tenham uma semana abençoada. Um abraço a todos. Sou eu de novo. O Varley do Nacional. Um grande abraço para você, viu? Forte abraço, Varley. E legal registrar sempre a participação de todos vocês e agradeço muito. Como é que ele chama? Oswaldo Silva, Oswaldo, valeu. Agora Rubem Júnior é só no Galo, viu? Rubem Júnior e tal. Você pega o Júnior Santos lá, você pega o Rubem, junta todo mundo e vai lá. Vamos voltar a falar do Atlético e Cruzeiro, só que dessa vez focando na Sul-Americana, já que ambos os times estreiam amanhã na competição. O Galo viajou muito e vai pegar altitude. E essa altitude pode ser, sem a menor dúvida, o grande problema que o Atlético vai encarar nesse jogo lá no Peru. Beto Guerra, a altitude é muito mais problema do que o time, né? Eu fico imaginando eu na altitude, eu acho que eu não consigo dar uns 5 passos antes de desmaiar. Mas, cara, eu acho o seguinte, primeiro eu pouparia o Hulk, porque pra mim ele mostrou nesse jogo contra o Grêmio que, tudo bem, já tá clinicamente bem, mas... Você não faria o resultado com ele de cara, não? Não, eu deixaria ele no banco, eu acho que ele... Na altitude, eu colocaria o Rubens no meio, preencheria o meio-campo. O Rubens marca muito, tem velocidade, né? É jovem, tudo, vai conseguir correr mais. Deixaria o Hulk para o segundo tempo. Mas o time titular, não tem que poupar ninguém, até porque teve aí 2 semanas de folga e tudo, né? Podendo treinar. Então não pouparia ninguém, mas eu tiraria o Hulk, colocaria o Rubens. E o problema maior é isso, a altitude, né? A altitude é 3.400 metros. Você tá doido, isso aí... E ó, você falou de horário de jogo, o Arthur disse aqui. Na 9ª rodada, né, Arthur? Os 2 times jogam no domingo, 8h30 da noite. Aí, CBF. Não, e na Prime Video, vai passar só da Prime ainda. Não vai passar na TV outra aberta, coisa, cara, eu acho que isso é de uma burrice, os 2 jogos no mesmo horário, porque você poderia ter muito mais acesso, mais pessoas. O cruzeirense quer ver o Atlético, o atleticano quer ver o Cruzeiro, lá no Sul a mesma coisa. Então isso é de uma burrice que para mim é assustador. Poliana, vou lembrar de um caso aqui de altitude, isso nos anos 60, 70, Nocaute Jack, ele era um monstro, era um cara que era o roupeiro da seleção brasileira, eu acho que ele era do Vasco também, ele era muito forte, ele era um cara gigante. E aí uma vez a seleção foi jogar na altitude, e ele falou, que altitude, chegou pro jogador, não tem nada disso não, quer ver? Pegou, era um saco de roupa, que era grande, colocou nas costas, vocês vão ver que eu vou provar para vocês que não tem altitude. Vou subir essas escadas todas do hotel. E pôs. Lá no 5º, 6º degrau, o homem desmaia no degrau. Senhora, assim, a altitude é um drama. Com certeza, é o principal adversário do Atlético, mais do que o time. Esse ano não tem dúvida, né? Assim, é uma questão de organismo mesmo, né, gente? Não está no nosso controle. E
importante. O Atlético, acredito que tem algumas dicas já para tentar driblar ali, né? Alguns cuidados que pode ter, mas assim, não tem jeito, tá ali a altitude, agora treinar finalização, né? Tentar acertar mais o pé, né? Porque ali atrás tem um grande goleiro, o Everson, né? Mas a defesa também melhorar um pouco ali, né? Enfim, né? No jogo da Bolívia contra o Uruguai, os uruguaios ali pegando bombinha no Aqui, então vou te contar uma. Que essa vai ser para o Matheus. Próximo adversário do Galo no Brasileiro é o São Paulo. E aí eu vou lembrar do Zete. Uma vez o Zete, na altitude, foi tomar um chazinho de coca e aí a coisa não ficou legal, porque vai para o antidoping, é um problema. Até nisso você tem que ter cuidado, porque diante do que você falou, as estratégias que você tem, às vezes elas podem complicar o jogador. É um drama e com isso você tem que, de repente, vai para lá e seja o que Deus quiser. Vamos focar no segundo jogo, que é um adversário difícil, o São Paulo, no Brasileiro? Ô Júnior, se o Atlético for com time misto a campo, tem a responsabilidade de vencer. Estou vendo aqui a tabela do Campeonato Uruguaio. Esse ano é o 14º peruano, né? Peruano. 14º colocado. Tá país errado, trocou de país. Uma vitória em 5 jogos. Quer dizer, o Atlético, com um poderio financeiro muito maior, tem a responsabilidade de voltar de lá com uma vitória, seja qual for o time que vai entrar em campo. Um time titular, um time misto, um time reserva. Eu estive em Cusco ano passado, peguei aquela altitude. Meu amigo... Você tomou chazinho também ou não? Chazinho não, masquei a folha. E ajuda, eu achei, né? Ajuda, mas eu achei que eu não voltaria vivo pro Brasil. Porque a primeira noite foi terrível, Júnior. Eu subi na ladeira para chegar pro hotel, uma ladeira de 100 metros, coisa pequena. Assim, no 10º metro eu já estava bufando, achando que ia desmaiar, tontura, a pressão subindo, e 2 garotinhos que moram lá, correndo, subiram o morro correndo. Isso é um doping. Isso comigo acontece também, só que não precisa de altitude nenhuma. Poliana, pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter 2 desfalques. Um que eu acho que já está sendo desfalque há um bom tempo, é querido pelo torcedor, sim, e a gente tem que ter uma certa compreensão, que é o Matheus Pereira, nessa gravidez da esposa dele. Eu só espero que essa generosidade, compreensão do Cruzeiro para com ele retribua depois em campo, se entregando de corpo e alma na sequência. Matheus Pereira faz falta e também o Jonathan com problema de um quadro de virose. Para você quando olha e vê o craque do time fora, é ruim, não é? É o craque do time, você vê que ele é muito querido pela torcida no sábado, eu falei certo, né, gente, no sábado, na hora da substituição que ele entrou, impressionante, a torcida já estava pedindo ele, na hora que ele entrou, ele foi também ovacionado, a torcida festejou, então assim, a torcida deposita essa confiança nele, espera dele um melhor futebol, e que também fale menos, né? Porque ele deu algumas entrevistas que realmente geraram muita polêmica, então é o que você disse, Júnior, que ele retribua essa confiança, essa situação que a diretoria, né, está proporcionando para que ele possa acompanhar o nascimento do filho, e a gente entende, né, olhando o lado do ser humano, é o primeiro filho, né, enfim, que ele retribua dentro de campo quando ele retornar aí após o nascimento do filho. Se acontecer mesmo, né, essa semana, porque estão aí na expectativa, né? Sim. Mas acredito que deva acontecer logo. Porque ele é o camisa 10, a gente viu um comentário ali de um telespectador. Falando do Alex. Querendo o Alex. Grande Alex, né? Isso daí realmente deixou uma saudade muito grande. Mas ele tem que ser esse jogador, esse camisa 10, é dele que a torcida espera, né? Que seja esse cara para realmente passar as bolas ali, armar bem. Agora o Cruzeiro sem dúvida, o favorito amanhã, né? Você falou, assim, esse ano o União Santa Fé também tá mal é o demais. 14º também, de 15 ele é o penúltimo no campeonato. Então, o Cruzeiro tem a obrigação, sim, de conseguir um bom resultado lá, pelo menos tem tudo para isso, a gente não pode falar que é obrigação, mas eu acredito que tem tudo para isso, porque tecnicamente é muito melhor. A pressão é muito grande da torcida, que mas nesse momento mas o time é ruim, o time é fraco. Ruim. Ouvir a Poliana, que satisfação, sabe tudo de bola. Matheus, o Jardim já antecipou, vai mudar tudo. Tudo não, né? Eu estou exagerando. Mas vai ter mudança. Qual a mudança que você, Matheus Jardim, faria? Eu preencheria mais o meio-campo. Colocaria o Romero como titular. Não sei qual que foi a conversa do Jardim com o Wallace. Às vezes o Wallace falou, eu te garanto que se eu tiver uma sequência de jogos, eu vou render. Se foi essa a conversa, tudo bem. Vamos dar uma colher de chá para ele para ver se rende mesmo. Mas 4, 5 jogos aí já dá para ter uma noção. E eu tiraria um dos atacantes para colocar um meia, um armador.
Matheus Pereira não está à disposição, né? Mas eu colocaria um outro jogador para preencher o meio-campo. Acho que o Cruzeiro está com o meio-campo muito vazio, só com o Matheus Henrique e com o Wallace. Tá certo. Agora eu quero que vocês consigam responder uma ou duas palavras. Quem você quer no comando da seleção? Quem, Beto Guerra? Aí você não é para você fazer aquela coisa desse tamanho, não. Nome. Cara, eu gosto... Não, já começou errado. O que está sendo falado aí, Jorge Jesus, eu acho que é top. Jorge Jesus. Poliana, você pode falar o que quiser. Que é isso? Não, Poliana pode. Eu sei dois, é só A Poliana pode. Jorge Jesus eu acho um bom nome, mas o Renato Gaúcho também, eu acredito que ele tem o perfil, Júnior. Tá bom, aqui. Mas, para de fazer cara feia na hora que ela falou Renato Gaúcho. Para, não tem? Não, é a minha primeira opção. Não é a minha primeira opção. Ele não fez nada, não. É o famoso, você é feio assim ou tá chupando limão, né? Quem que é o seu preferido? Guardiola. Não, pode? Fala sério. Não podendo Guardiola, Ancelotti. Não podendo Ancelotti, Klopp. Não podendo Klopp, Jorge Jesus. Tá aí. Então é Jorge Jesus. Portuga, vem ser feliz na seleção, só que não, viu? Você vai sofrer demais e o Neymar vai te fazer muita raiva. A gente vai para mais um intervalo rapidinho. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 996802910. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos! Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. E quando tem um Beto Guerra, aí a gente passa até raiva, viu? E fala de outras coisas. Vamos aqui de cara, já tem participação, tem mais duas participações. Fala, Brasil! Boa tarde, Bernardo Luiz. Esse aqui tá virando sócio cativo, hein, Bernardo? Grande abraço. Que galo foi esse, hein? Tá precisando treinar finalização. A primeira não ganhei, mas essa camisa branca da CSA já é minha. Grande abraço, sou o Bernardo do 300. Valeu demais, Bernardo. Grande abraço. Amigos do BNR, o Wallace está precisando de ir no pagode do Kaká, lá no bairro São Paulo. É bom? Sou frequentador. Tá aí, pronto. Aí ele melhora. Um abraço. Vô do Lulu, Barra Longa, Minas Gerais. Aqui me leva, Matheus, que eu quero ir lá nesse pagode e ver se isso é bom mesmo. E a gente vai falar do Coelho. O Coelho ganhou jogo-treino contra o Itabirito, venceu por 3-1 no Independência vazio e teve gol de William Bigode. Os gols de Arthur, o William Bigode empatou e depois David Lopes e Adson viraram para o Coelho. Boas perspectivas para esse América na Série B. Vou perguntar para a Poli. Dá para acreditar, Poli? Pois é, a gente espera que sim, né, Júnior? O América estreia já no próximo sábado e sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Pelo histórico mesmo aí do América, no ano passado mesmo, teve ali na frente, né, chance de subir, mas começou a tropeçar e acabou terminando em 8º. Então, acho que o América precisa realmente corrigir aí vários erros que mostrou aí no Campeonato Mineiro, especialmente na final contra o Atlético. Bom que manteve, né, o Matheus Mendes, que eu acho que está segurando ele, né? Pelo menos por enquanto, assim, é um grande goleiro, faz a diferença ali na defesa. E torcer, né, para o América conseguir ascender aí de volta à Série A. Mas que precisa melhorar muito o futebol, precisa, hein? Estamos torcendo por você, Coelho. A gente vai encerrando e eu vou dar minha opinião. Para mim, o América falta muito para a Série B. Sim ou não? O América está preparado? Para subir? Tá. Tá preparado? Tá preparado para ficar mais um ano na B. Eu também tô pensando igual o Beto. Poli, que alegria te ver. Muito bom. Você é uma profissional tão gabaritada, tão de referência para todos nós. Que alegria. Essa voz maravilhosa que dá show lá no Mineirão. Esbanja competência, simpatia, carisma. E, ó, brilha há muitos anos na nossa imprensa. Obrigado, viu, Poli? Gratidão. Matheus, eu que agradeço. Eu que agradeço. Matheus, valeu. Beto, valeu. Muito alegria ter a companhia. Aqui com você tem isso aqui. Ele cortou até a barbicha para eu não ficar puxando. Galera, valeu demais, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta com Bola na Rede. Aqui, ó, beijo, coraçãozinho, todo mundo no coraçãozinho, ó. Pra lá, agora vai pra lá, pra geral, olha lá, ó. Ah lá, valeu demais, tchau. Valeu.